Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Satisfação imensa. Meu nome é Jonathan Stockler, é bom estar com você. A gente bater um papo aqui no Papo Aberto, conversar, bater papo, conversar, fazer desse programa aqui uma alegria até a sua casa. Eu estou muito feliz de estar com você, me acompanhando, estou acompanhando aqui já para poder ler para você a biografia do nosso entrevistado de hoje. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente a oportunidade que as pessoas nos dão da gente estar aqui nesse programa. Agradecer aqui o vereador Rubim Metalúrgico, presidente da Casa Legislativa, agradecer os demais vereadores, agradecer a mesa diretora da Casa Legislativa, agradecer aqui o Fernando Pinheiro, que é o secretário de comunicação da Casa, o conhecido como Nandinho, agradecer também a Leila, minha amiga, agradecer o Thiago Poli, que está ali toda a parte técnica aí com ele. Quero agradecer imensamente a toda a equipe da comunicação, tem feito deste programa aqui uma ferramenta, um instrumento a mais de levar a informação até a sua casa. E agradecer a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, que nos traz sempre tantas alegrias, porque ao andar na rua as pessoas me abordam: Jonathan, gostei daquela pauta, a pauta que tu jogou lá é muito boa, eu aprendi demais. Ou outros falam: poderia ter melhorado, poderia ter perguntado sobre isso. Então é legal, você ter esse feedback das pessoas é muito bom. Eu não sei que hora você está me acompanhando, se é numa reprise, aí pela manhã, à tarde, à noite, madrugada, afins, enfim. Meu muito obrigado a você. E a gente vai seguindo aqui. Eu quero deixar aqui, pedir à produção botar um GC aqui. O meu telefone é 24DDD 998 2480 13, 998 2480 13. Eu converso agora com ele, que eu já era fã dele. Ele nem sabe disso. Porque para onde eu ia? O doutor Bogado, o Bogadinho, Bogadão, enfim. É um cara muito conhecido, enfim, um médico muito querido em Angra dos Reis. Mas eu, sinceramente, não tinha ideia de que ele era um desportista. Ele foi parar, sabe onde? No Monte Everest. Acredita. Eu quero ler essa matéria. Saiu no jornal O Dia. Angra alcança o maior topo do mundo. O médico Marcos Pereira Bogado Leite é o 38º brasileiro a chegar ao cume do Monte Everest. Olha só, pasmem os senhores, hein? O médico Marcos Pereira Bogado Leite, conhecido como Bogadinho, conseguiu chegar ao cume do Monte Everest, um feito mundial no último dia 21. Às 10h10, no horário de nepalês, na cordilheira do Himalaia, localizada na fronteira da China com o Nepal. Bogadinho foi o 38º brasileiro a alcançar o topo do mundo. O Monte Everest fica a 8.848 metros de altura. O percurso e escalada leva de 7 a 11 semanas no lado nepalês, tendo como maiores obstáculos o ar rarefeito, o frio, que podem chegar a 70 graus além da altitude. O médico, apaixonado por esporte, ultrapassou os seus limites, conquistando seu objetivo com dedicação, perseverança e coragem, que possa servir de inspiração a todos aqueles que sonham em também alcançar o maior topo do mundo. A notícia arrancou aí o sorriso dos angrenses, que foi aí publicada nos principais jornais de notícia do Brasil e do mundo. Bom, eu estou com ele aqui no estúdio. Eu converso agora com ele, que é o médico Marcos Pereira Bogado Leite, vou chamar de Bogado, muito conhecido. Obrigado por você ter disponibilizado estar aqui com a gente nesse programa do Papo Aberto. Li a matéria agora, satisfação em recebê-lo no programa. Bom, muito obrigado, Jonathan, por me receber aqui, aos amigos da TV Câmara. É um grande prazer estar aqui e falar de um assunto que tanto me encanta, que é o montanhismo, né? E já estou nessa empreitada aí há muitos anos. E agora com esse feito, claro, dá uma certa visibilidade. Então é um grande prazer estar aqui com vocês para falar a respeito desse assunto. Eu vou tomar a liberdade de você ser uma pessoa tão simpática, né? E desculpa pela brincadeira já de antemão, é doido, Você foi parar lá no Monte Everest, você é um médico de renome, um homem que é renomado na cidade, um cara que, assim, uma simpatia que só tinha boa imagem de você, e hoje eu tenho... posso chamar de você? Por favor. Senhor? E hoje eu fico maravilhado em recebê-lo aqui, primeiro porque, além de ser essa pessoa humilde e simpática que você trouxe título para a nossa cidade, né? A Angra já é conhecida e muito mais agora por ter um montanhista, né? Médico, que chegou no topo do Monte Everest. Como é que surgiu essa história de montanhismo na sua vida? Bom, assim, eu faço montanhismo já há muitos anos. Na verdade, algumas coisas entram na nossa vida e mudam a vida, e a gente não sabe às vezes por que aquelas coisas acontecem. A primeira montanha que eu escalei, na verdade, não tinha a menor experiência em montanhismo.
Eu faço desde muito tempo, desde criança, trekking. Comecei com meu pai, depois na época de faculdade tínhamos um grupo de trekking, né? Então fazia trilha, né? Como o pessoal chama, caminhada pela natureza. E em determinado momento fui fazer um trekking no Atacama, né? No deserto de Atacama, no Chile. E aí quando eu fui ver as imagens do deserto de Atacama, eu encontrei uma montanha lindíssima que tem quase 6.000 metros, que é o Cerro Licancabur. Eu não sei porquê, aquilo me escolheu e eu olhei aquela montanha e falei, eu tenho que subir nesse lugar para ver o que tem lá em cima. Na verdade, eu não tinha ideia do que era montanhismo, e essa montanha realmente é uma montanha de certa complexidade. Mas, alguns meses depois eu estava lá, foi até difícil conseguir alguém que me levasse, mas consegui encontrar um guia, que também não tinha muita experiência, mas resolveu me levar para o curso. Igual você. Ele tinha feito 2 vezes a montanha, né? Os outros guias experientes diziam que não estava numa época boa, e que, assim, estava perigoso, mas ele resolveu me levar, e eu fui, e a gente conseguiu fazer o cume até num tempo bom. E eu não sei o que acontece, a gente sofre na montanha, assim, a subida foi cansativa, a descida foi exaustiva, eu não tinha equipamento, como eu falei, não tinha experiência, mas na hora que eu voltei, alguma coisa mágica surgiu em mim e eu me apaixonei pelo montanhismo. Tem até um fato curioso, quando eu cheguei na base da montanha, quando a gente começa a andar, existe uma mina que está abandonada e tinha alguns escombros da mina e tinha uma casinha, uma guarita, e tinha um pedaço de vidro, o resto tudo quebrado, mas um pedaço de vidro tinha um selo escrito Monte Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África. E eu olhei aquele selo e falei, poxa, eu vou conhecer essa montanha no ano que vem. Então, em 2011, eu estava na África, na Tanzânia, escalando o Monte Kilimanjaro. Que inclusive foi tema de filme já. Sim, tema de um livro do Ernest Hemingway, que é As Neves do Kilimanjaro. É uma montanha icônica, né? A montanha mais alta da África. É uma montanha que, apesar de estar na África, tem neve. E você escala num lugar maravilhoso, numa savana, cheio de animais. É uma viagem muito especial. Você fez em 2011. 2011. E o que acontece é que o Kilimanjaro se inclui num conjunto de montanhas que a gente chama de 7 cumes. É um projeto que seria escalar a montanha mais alta de cada continente. Nós temos 6 continentes, mas esse projeto divide a América do Sul e a América do Norte, então nós temos 7 montanhas. E existe uma montanha na Oceania que é uma controvérsia, então escala-se, na verdade, 2 montanhas. Então, esse projeto, na verdade, apesar de se chamar 7 cumes, a maioria dos montanhistas faz 8 montanhas. E eu já fiz 7 dessas 8. Né? Então, assim, depois do Kilimanjaro, no ano seguinte, eu fui visitar o Monte Elbrus, que é a montanha mais alta da Europa, que está localizado no sul da Rússia. No ano seguinte, eu fiz o meu primeiro grande desafio dos 7 cumes, que foi o Monte Denali, que é a montanha mais alta da América do Norte. Na verdade, considerada a montanha mais fria do mundo que se escala. É uma montanha de alta complexidade técnica, comparável ao Everest. Isso em 2012. No ano seguinte eu fiz o Aconcagua na América do Sul, né, na Argentina, que é a montanha mais alta da América do Sul. 2 anos depois eu fui para a Pirâmide Cartens, que é a montanha mais alta da Oceania. E é o lugar mais assim, inóspito do planeta Terra. É o lugar mais abandonado que tem, não tem resquício de civilização. Nós somos guiados por uma tribo, né, de pessoas que são aborígenes e que vivem nus e que caçam para comer o tempo inteiro. É um lugar perigoso porque você tem muitas vezes guerra tribal. Para dar exemplo disso, tem 10 anos que a montanha está fechada por uma guerra tribal. Há 10 anos ninguém consegue escalar essa montanha em função do risco físico que você tem pela guerra. 2 anos depois eu escalei a montanha mais alta da Austrália, que é o Monte Kosciuszko, né? Então aí eu completei com essas montanhas 7 montanhas das 8 que seriam um projeto dos 7 cumes, né? E finalmente esse ano, 2021, fiz o Monte Everest. Assim, aí a 7ª montanha, né? E resta uma agora para o projeto. A gente depois fala um pouquinho dela. Bom, estou conversando com um bogado conhecido como Bogadinho, ele que é médico e escalou. É médico em que área, doutor? Eu sou cirurgião geral e faço cirurgia torácica também, né? Também atuo na cirurgia bariátrica. É um cara. Ele que recentemente foi ano passado, não foi ano passado, né? Monte Everest? Não, foi esse ano. Foi esse ano. A gente tem agora, vai fazer 3 meses da escalada. 3 meses. Eu cheguei no cume no Everest dia 21 de maio desse ano. Dia 21? 21 de maio. De maio desse ano. Uhum. A preparação para encarar o Monte Everest, como é que é, doutor? Bom, assim, nesses anos todos que eu venho escalando, obviamente a gente vem fazendo uma preparação técnica, né? Da técnica de escalada, da técnica de utilizar o equipamento. Mas a preparação física ela tem que ser um pouco mais curta. Então a gente começa em torno de 6 meses antes. Eu faço corrida de montanha, né? Então ano passado participei da corrida de Paraty, a UTMB,
que é uma corrida uma ultramaratona de montanha, né? Então, bem colocado? Na verdade, assim, eu sou um corredor lento, mas eu gosto de fazer resistência. Então, E até o final. até o final. A corrida tinha 110 quilômetros e eu fiz, assim, num tempo largo, eu fiz em 29 horas, mas eu consegui completar a prova, né? Já faço isso há alguns anos. A corrida de montanha eu já faço há quase 10 anos também. Já tenho algumas provas aí de mais de 100 quilômetros, mas essa prova especificamente eu fiz já pensando na preparação para o Everest. E em dezembro do ano passado eu escalei uma montanha na Argentina, que é o Cerro Mercedário, que é a 4ª montanha mais alta da América, já como preparação. E mantenho uma rotina de atividade física, né, importante para a escalada, a fazer musculação. É um dos exercícios mais importantes que a gente tem para preparo para a escalada. Muita gente acha que correr é importante. É importante também, mas a musculação com séries longas é o que a gente faz com o melhor resultado para aptidão para escalada. Até para resistência. Né? Para resistência, sim, séries de resistência, né? Então a gente faz séries com peso mais curto e uma repetição mais longa. E também mantive minha rotina de corrida, de escalar pequenas montanhas, né, aqui pelo Brasil, como a preparação muscular também para o Everest. Que top, gente, que top. E aí, 3 meses atrás, o Dr. Bogado resolve ir para o Monte Everest. Agora, não é só ir. O senhor estava falando aqui em off para gente que exige toda uma preparação. Tem uma equipe que te recebe lá. Uhum. Até porque são guias, é isso? Sim, o Everest é um lugar, claro, extremamente inóspito. Acho que é óbvio que escalar a montanha mais alta do mundo tem grande dificuldade. Só que você não consegue chegar na montanha sozinho e escalar. Para que a gente chegue na base da montanha, por exemplo, quando a gente tem o último ponto que se chega de avião, é um aeroporto chamado Lukla, que é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo. É um aeroporto que a pista é extremamente curta e cercado por altas montanhas. Então o avião ele tem uma pista de pouso de talvez 400 metros, menos do que isso para pousar. É muito curta a pista. Então é um aeroporto que já começa a aventura por aí, né? Conseguir pousar em Lukla é uma grande aventura. Já é aí. Já começa a partir de Lukla. Para você sair de Lukla, que é o ponto que você chega de avião, até a base do Everest, são 15 dias de caminhada. Ou seja, uma caminhada longa. Isso acontece porque a base está muito alta já. A base do Everest está a 5.300 metros de altitude. Então você não consegue chegar do nível do mar numa altitude dessa sem passar mal. Então existe um processo de aclimatação que tem que ser feito respeitando um tempo para que seu corpo consiga se adaptar. Então a gente começa a caminhada de forma lenta e vai ascendendo aos poucos para permitir essa adaptação. Claro, a quantidade de equipamento que se tem que levar também é muito grande, porque você vai ficar 2 meses na montanha. Então tem as barracas, alimentação, todo equipamento de escalada, e a gente precisa disso de uma equipe muito grande para fazer esse carregamento do material. Eu podia jurar que era menos tempo, eu achei que fosse levar 2 meses. A gente tem que ter até 2 meses reservado para escalada. Obviamente, você não fica 2 meses na montanha, mas assim, a viagem para Katmandu, que é a capital do Nepal, é longa. Chegando lá, a gente tem um tempo para comprar material e para partir para o aeroporto de Lukla. Isso leva alguns dias também. São 15 dias de caminhada até a base da montanha. E quando a gente chega na base da montanha, nós fazemos vários ciclos de aclimatação, que consiste em subir a um ponto mais alto, permanecer por algumas horas e depois retornar para a parte mais baixa. Isso vai permitindo com que seu corpo produza mais hemácias e isso faz com que você consiga se adaptar a essa grande altitude. Se você pega uma pessoa que está ao nível do mar e coloca no alto do Everest, ela não vai durar meia hora. A pessoa entra em insuficiência cardíaca, vai ter edema do pulmão, vai ter edema cerebral e invariavelmente vai a óbito. Seria a mesma coisa, em termos de adaptação, para o fundo do mar? Na verdade, é o contrário do fundo do mar. Quando você desce a grande profundidade, a cada 10 metros de profundidade, você adquire uma atmosfera de pressão. Então é como se você tivesse mais uma atmosfera em cima de você a cada 10 metros. Então você vai comprimindo o gás vai ficando mais concentrado. Quando você vai para o alto, você vai fazendo com que as moléculas de gás elas se afastem, então o ar vai ficando mais rarefeito. Para ter noção disso, a concentração de oxigênio no cume do Everest é em torno de 1/3 da concentração que a gente tem aqui ao nível do mar. Tem que estar adaptado, senão a pessoa até desmaia. Sim, a pessoa não aguenta. Assim, a gente quando vai subindo, mesmo fazendo isso de forma lenta, você tem grande dificuldade de adaptação à altitude. Por isso que tem que ser feito de forma responsável e gradual. Doutor, a gente só vê nos filmes essa questão de risco do próprio Monte Everest, filmes inclusive baseados em fatos reais e tal. Existe de fato aquelas rachaduras, sim, perigosíssimas, que você tem que atravessar em ponte e tal. Bom, depois a gente vai botar alguns vídeos, né, que eu trouxe lá do Everest, algumas imagens. Vamos soltar essas imagens aí. E assim, a gente
pula o tempo inteiro. A gente tem essas rachaduras, são as gretas. E acontece da seguinte forma, o gelo que vai surgindo no Everest, ele vai descendo pela montanha de forma muito lenta e gradual, e vai fazendo uma grande planície de gelo. E em determinado momento, esse gelo vai fraturando e vai quebrando. Então, você tem rachaduras que podem ser de 5 centímetros até 20, 30 metros, daquelas placas de gelo que se rompem. E essas rachaduras, às vezes, têm dezenas de metros de profundidade. Caiu ali. E o problema não é quando você vê a rachadura. Quando você vê, você consegue desviar da greta. A questão é que muitas vezes a greta está aberta, mas o gelo vai fechando a parte superior dela e você não consegue ver onde está a greta. Então, o que acontece de mortalidade nas gretas é a pessoa que pisa, rompe esse teto da greta e cai, às vezes aí 30, 40 metros, né? Então, é um grande risco que a gente corre sim na escalada. Quando o senhor foi, teve algum acidente mesmo que não fosse com a sua equipe? A gente foi muito preparado. A equipe que foi era uma equipe muito experiente. Então, dificilmente alguém que não tem experiência em alta montanha parte para o Everest. Então, a gente já consegue minimizar isso. Agora, a gente muitas vezes, passa por dezenas de gretas na escalada. Como vocês vão ver, algumas gretas a gente tem que saltar. Algumas a gente tem aquelas escadas de metal que você passa. Algumas são tão grandes que a gente não consegue nem colocar as escadas. A gente, na verdade, tem que contornar as gretas. Outro perigo que acontece também com alguma frequência é de desmoronamento de placas de gelo, né, e avalanches. A gente vê avalanche o tempo inteiro na montanha. Não tem uma hora que se passe que você não veja uma avalanche acontecendo em volta de você. Só que as rotas que nós traçamos para subir tentam desviar dessas rotas de avalanche. Mas não quer dizer que a gente está imune a um acidente. Minimiza o risco. Não, há um torno de 4, 5 anos atrás, numa avalanche, uma placa que se rompeu, morreram 14 Sherpas, com uma única placa de gelo que rompeu, né? Então é um risco iminente, né? Além disso, você tem um frio. O senhor falou que eu li na reportagem, a sensação térmica pode chegar a 70. Sim, pode chegar. No inverno, facilmente chega a menos 70 graus. A gente tem um período de escalada do Everest ideal que acontece na primavera, que é quando você tem uma quantidade de gelo um pouco menor e você tem um tempo mais estável. Mesmo assim, na primavera, a gente chega a ter aí temperaturas em torno de menos 40 graus, que foi como eu cheguei a pegar na subida. Se você associar isso ao vento, você chega a ter sensação térmica de menos 70 graus. Quer dizer, um dedinho para o lado de fora ou uma orelha vai perder. Mesmo que esteja coberto, às vezes perde. Mesmo coberto. Eu não voltei com nada, eu não tive uma bolha, uma cicatriz, um arranhão. Mas o meu companheiro de barraca, né, que fez toda a escalada comigo e com um material igual ao que eu tinha, ele congelou todos os dedos de um dos pés e teve cegueira pela irradiação do gelo, né? Ele teve cegueira. É porque acontece que você tem muita radiação ambiente, né? E você tem muito reflexo da luz solar pelas placas de gelo. O gelo reflete a luz. Então é muito comum um montanhista que não usa a proteção adequada, a gente usa aquelas máscaras de gelo, que são as viseiras, né? Que é o Google, né? Que é um óculos que pega toda a face. E esse equipamento ele previne essa cegueira. Mas às vezes, ao mexer no equipamento, a gente acaba tirando esse equipamento de segurança e essa radiação que é refletida pela neve acaba lesando os nossos olhos. Então ele teve cegueira na descida do Everest, ele não conseguia enxergar 1 metro na frente dele, eu tive que descer guiando ele e ele congelou os dedos do pé, né? Então é uma coisa que é muito individual também. Eu, graças a Deus, não tive nada, voltei enxergando bem. Cegueira volta de temporária. Chega, temporária. Você pode ter perda de alguma parte da acuidade visual definitiva. A maioria dos pacientes tem isso como uma cegueira temporária, que foi o que aconteceu com ele. E graças a Deus ele não precisou amputar nenhum dedo, né? A gente vê muita história de amputação. Porque é um risco, né? É um risco, né? Às vezes você congela e o dedo não volta. A gente tem muitos exemplos, até de brasileiros que já amputaram dedos, né, da mão, do pé, em função de congelamento. Gente, o doutor Bogado está aqui com a gente, olha só que honra. Ele que é montanhista, escalou o Everest há 3 meses atrás, um sucesso, né? E ele está dizendo aqui que, contando um pouco, narrando um pouco de como foi, descrevendo um pouco de como foi essa aventura, desbravar a maior montanha do mundo, né? 8.800 e poucos tantos metros. 8.848 metros. Meu Deus, é muito alto, doutor. É mais de 200 metros mais alta do que a segunda montanha, que é o K2. Quer dizer, assim, é a altura de um avião. Sim, é a altura de cruzeiro de muitos aviões. Ela passa por ali, porque pela altura, né, você consegue ter uma visão, digamos assim, bem, digamos assim, extensa, os seus olhos perder de vista. Isso depende muito de como é que a gente pega o clima no topo do Everest.
Graças a Deus, uma bênção de Deus da natureza, a gente pegou um dia perfeito no cume. Não tinha uma nuvem no céu, não tinha uma rajada de vento. Esse ano foi um ano de muita dificuldade de previsão de tempo. Então eles erraram muito na previsão. Tanto que aconteceu comigo, numa primeira tentativa de ataque ao cume, nós tivemos que abortar a tentativa, porque tinha um vento muito forte, muito frio, né? Quando o vento bate com muita força, ele levanta gelo, ele começa a vir, ele pó de gelo no rosto, isso dificulta muito, cai muita temperatura, a sensação térmica desaba. Então esse ano tem um aspecto positivo, que foi um ano com baixa mortalidade. Esse ano só 9 montanhistas morreram no Everest. Para ter um exemplo, ano passado foram 18 óbitos de montanhistas. Então nesse sentido foi um ano bom, mas foi um ano que a previsão do tempo errou muito. Por exemplo, num dos dias que as equipes partiram para a escalada, graças a Deus não foi o dia que eu parti para escalar, de 40 montanhistas que foram para o cume, 20 todos voltaram, nenhum deles conseguiu fazer o cume e 20 tiveram que ser resgatados de helicóptero por congelamento. E em determinada altura o helicóptero também não chega, depende do vento, depende. Sim, tem esse fator também. O helicóptero, ele consegue... O recorde de resgate no Everest foi de 7.300 metros que o helicóptero conseguiu chegar. Só que ele não pousa aos 7.300 metros. A essa altura, ele resgata com uma corda. Então, ele leva uma corda e ele amarra a pessoa e ele traz para um lugar mais baixo. É tão complexo voar nessa altitude que quando os pilotos vão partir para esse acampamento mais alto, né, que é o acampamento 3, que está a 7.000 metros, eles têm que tirar todas as poltronas do helicóptero e eles tiram quase todo o combustível. Então ele voa com o mínimo peso possível e ele só consegue resgatar uma pessoa. Então é um voo de altíssimo risco. Se ele pousar nessa altitude, ele não consegue mais decolar. Então eles têm que resgatar no long line, né, que é aquela linha que vem embaixo para içar a pessoa para um acampamento um pouco mais baixo. Agora, em termos de culinária, o que você come? Você está indo para o Ponte Grande. Eu trouxe um chocolatinho aqui, mas o chocolatinho endureceu por causa do frio. Eu vou te contar uma coisa, é uma impressão que as pessoas têm que a gente passa mal na montanha. É a impressão que dá. Não, mas assim, a verdade é que a comida de lá é boa. Eu vou te contar isso. Nós comemos muita comida típica do Nepal. A comida típica de lá é o dal bhat, que é arroz com lentilha. Mas não como na comida árabe, que é misturado. Eles fazem uma lentilha como se fosse feijão, com caldo, né? Então fica parecendo feijão e arroz. E comem muito legume, né? Os nepaleses comem muito pouca carne. Então é uma comida basicamente vegetariana. Mas a gente acaba tendo acesso à comida que chega por transporte, né, tanto de helicóptero quanto com os iaques. Iaques são aqueles bois que existem no Himalaia, que são bois muito peludos. E eles resistem muito ao frio e à altitude. Então eles transportam muitos alimentos e muito suprimento pelos iaques. Então eles chegam até o acampamento base. Só que, claro, assim, a condição de tratamento do alimento lá não é adequada. Para dar um exemplo, a gente comeu carne de búfalo, né, que é o que se come lá no Nepal. Eles não comem vaca comumente porque a maioria da população é hinduísta e eles preservam a vaca como um animal sagrado. Mas eles comem o búfalo. Só que assim, a conservação da carne é terrível. Então todo mundo que come carne de búfalo nos acampamentos acaba passando mal. Eu provei um pedacinho, graças a Deus sobrevivi, consegui. E é ruim? Ficar bem. Não, é uma carne um pouco mais rígida do que a carne de boi, né? Mas assim, a gente tem acesso lá a carne, com essas condições, a frango, a ovo. Isso no acampamento base, né? Um dia eu cozinhei lá no acampamento, né? Pediram, eu gosto de cozinhar, né? O meu hobby, um dos hobbies que eu tenho é culinária. É mesmo? É bom saber disso, doutor. Na hora que convidar de novo a segunda vez, já pode trazer um bolo, um negócio assim. Traz no Tupperware, por que não? Então eu cheguei a cozinhar lá algumas vezes para a equipe, né? Claro, improvisando com os ingredientes, né? Ficou meio abrasileirado? Ficou. Mas deu certo, assim. Então a gente não passa mal na comida. E quando a gente parte para os acampamentos mais avançados, que não tem como cozinhar, nós comemos comida liofilizada. A comida liofilizada é um pacote que vem com a comida ali dentro desidratada. Então você abre aquele pacotinho, coloca uma quantidade determinada de água fervente, fecha, em torno de 15 minutos, quando você abre, a comida reidratou e está pronta para comer. E não vou dizer que a comida seja ruim, a comida é muito repetitiva, mas não é ruim. É comida de astronauta. Comida de astronauta. Agora, bebida, água, normal, apesar daquela temperatura toda, provavelmente ela vai passar por um tratamento. Você não tem água corrente no acampamento. Quer dizer, no acampamento mais baixo, você até tem água corrente porque é água de degelo. Só que nas partes mais altas da montanha, obviamente está tudo congelado. Então a gente tem que derreter o gelo para fazer água, tanto para cozinhar quanto para beber. E assim, não é um grande problema, tem gelo para tudo que é lado. O único problema desse gelo é que assim, quando você derrete primeiro, ali às vezes tem resíduo humano de pessoas que já passaram por ali, então a gente tem que procurar um gelo um pouco mais profundo, um gelo que é
mais antigo, né, que não tem risco de alguém ter, né, jogado algum detrito ali em cima. E as panelas que usa para descongelar o gelo para fazer a água são as mesmas panelas que se faz comida. Então isso gera um grande problema, porque você acaba congelando, descongelando a água naquela panela e solta resíduo alimentar. Então não é uma água muito agradável, é uma água que às vezes tem até resíduo de alimento, mas é o que a gente tem, né? É o que dá para segurar até aquele momento. É o que a gente precisa fazer. Agora, doutor, quando você chegou no cume, Monte Everest, realizando um sonho da sua vida e de muitos brasileiros, tem que estar com aquele balão de oxigênio, porque o rarefeito, não falta oxigênio, ou o senhor conseguiu, eu não sei se eu vou aqui me enganar, mas se não me falha a memória, não sei se de repente por conta de cinematografia, mas porque isso foi no filme e tal, a pessoa às vezes chega lá, tira o balão de oxigênio, não tem problema nenhum, eu consigo respirar. O que acontece é que assim, a maioria das pessoas que escalam o Everest faz usando oxigênio. Por exemplo, não tivemos nenhum brasileiro até hoje que conseguiu fazer o cume do Everest sem oxigênio. O único brasileiro que chegou no cume morreu na descida, que foi um grande alpinista, o Vitor Negretti. Ele fez o cume sozinho, sem a ajuda de nenhum Sherpa, mas na descida ele teve um edema agudo de pulmão, morreu e está lá até hoje enterrado na montanha. Esse ano ninguém tentou sem oxigênio, as pessoas que tentaram todas desistiram ou morreram na tentativa. Tem alguns anos já que ninguém escala sem oxigênio. Tem que ter. Não é que tem que ter, tem algumas pessoas que já conseguiram concluir sem oxigênio. Mas realmente o risco é muito grande. Quando você vê a mortalidade no Everest, a grande maioria dos que morreram sem oxigênio. A mortalidade nos que tentam sem oxigênio é muito maior do que quem faz com oxigênio. Por que alguém tentaria não usar o oxigênio, digamos assim? Porque é um desafio a mais? Estou chegando, já não basta chegar no cume do monte, ainda tem que ser sem oxigênio? Porque as pessoas alegam o seguinte, eles pensam que fazer com oxigênio seria meio que burlar o desafio. É como se você estivesse usando um método externo para poder chegar no cume. Só que eu tenho uma impressão com relação a isso. Eu acho que é muito pior você usar as cordas fixas, por exemplo, que estão na montanha, que a gente tem que usar para ter segurança, do que usar oxigênio. Então, é um purismo meio irreal, meio ilusório. Porque assim, se você quer falar, não, eu tenho autonomia para escalar sozinho, então que você escale sem oxigênio e sem usar corda fixa, aí talvez você tenha feito a montanha de uma maneira... Como se fosse um quintal da sua casa. Mais esportiva, talvez, né? Aí realmente cumprindo o desafio maior. Só que as pessoas às vezes, vou fazer sem oxigênio, mas usa as cordas fixas, usa equipamento, usa um Sherpa para carregar o material. Acaba quebrando a ideia. Então assim, eu também não vejo muito sentido nisso, né? Então a pessoa é puritana só por um aspecto, que é o do oxigênio. E a gente usa oxigênio numa quantidade, uma concentração muito baixa. Então a gente chega no máximo de 1,5 litro por minuto de oxigênio. Quem trabalha em hospital sabe que isso é uma quantidade muito pequena, né, de suplementação. Isso facilita em vários aspectos. Diminui a mortalidade, melhora essa consciência, melhora a maneira com que o sangue chega nas partes mais periféricas do seu corpo, na mão, no pé, diminui o risco de congelamento. Esse oxigênio, ele é um oxigênio puro ou ele tem um tipo de mistura especial para esse tipo de... Não, é oxigênio puro. Puro. Mas uma dose bem baixinha. Então a gente usa para dormir. A gente fica a partir dos 7.000 metros o tempo inteiro com oxigênio. Na parte mais baixa, para dormir, a gente usa 0,5 litro por minuto. Quando a gente começa a andar, a gente vai para 1,5 litro e já atacando o cume, a gente chega até 2 litros por minuto. 2 litros por minuto. Sim, que é uma concentração baixa. É bem pouco. Agora, doutor, próximo desafio. Qual é o próximo desafio? Fala pra gente aqui que o doutor Bolgado pretende fazer para trazer essa divisa, esse orgulho pra gente em Angra. Bom, assim, como eu falei no começo da reportagem, eu tenho um grande projeto da minha vida que é concluir os 7 cumes. Que seria, então, agora escalar a montanha que resta mais alta da Antártida, que é o Maciço Vinson. É uma montanha que não é tecnicamente tão difícil quanto o Everest, não é tão alta, ela tem 4.850 metros, ela só é um pouco mais fria que o Everest. Mais fria que o Everest? É mais fria que o Everest, porque ela está perto do Polo Sul, é uma montanha muito fria, né? Então, assim, é uma montanha de alto desafio. Ela não é tão fria quanto a montanha mais alta do Alasca, que eu já escalei, que é o Denali, mas ela é mais fria que o Everest. Ela é muito inóspito o clima, muito vento, então é uma montanha de grande dificuldade nesse sentido, de logística. E é uma montanha, claro, tem um custo muito alto também, mas então estou tentando me organizar para isso, buscar patrocínios para, dentro de algum tempo, conseguir fazer. Se eu conseguir fazer isso, eu seria o 10º brasileiro a concluir o projeto 7 cumes e seria o primeiro carioca. Então a minha próxima expectativa é essa. É óbvio que eu tenho uma série de projetos aí futuros de montanhismo, né?
Depois de concluir os 7 cumes, eu pretendo fazer as 10 montanhas mais altas dos Andes. Já tem 3 das 10 montanhas, mas ainda tem um caminho longo aí pela frente. Uau! Doutor Bogado, desafio. Nesse caso, o senhor não precisa de jornalista não, tá? O senhor fica tranquilo que o senhor pode anotar lá que a gente reproduz aqui, mas deve ser muito maneiro, doutor. Sim. Deve ser fantástico, né? Você poder chegar, por exemplo, no Monte Everest ou outro monte, chegar, estou na Antártica, estou aqui numa área inóspita que ninguém vem, você tem isso de forma muito selecionada, e o senhor como montanhista, desportista, um cara que vive, vislumbra a natureza, fazer esse desbravar essa coisa da natureza deve ser muito linda. Parabéns por esse desafio. Eu estou tomando, sei que nós estamos tomando tempo do doutor, porque 2 horas ele tem que voltar para a clínica, né? E é um médico assim muito requisitado em Angra dos Reis, é muito corrido e muito querido. Doutor, suas considerações finais, obrigado por o senhor estar aqui com a gente, vai voltar mais vezes. E antes do senhor ir fazer esse desafio aí, se tiver mais algum desafio, o senhor vem aqui antes, pelo amor de Deus, hein? Conta pra gente. Quando eu tiver na preparação para o Vinço, se Deus quiser, conseguir me organizar para isso, eu venho aqui contar para vocês como é que está o preparo e vamos fazer uma reportagem a respeito disso. Eu tenho muito a agradecer pelo convite de estar aqui, é um tema que me encanta. Se tivesse tempo, eu falava até amanhã sobre montanhismo, que tem muita história para contar realmente, né? Mas eu fico muito agradecido a você, à TV Câmara e a toda a população de Angra que me apoia tanto. Assim, eu fiquei muito orgulhoso, não esperava a repercussão toda que teve minha escalada. Eu comecei a receber as reportagens dos jornais de Angra lá no Nepal e, nossa, eu me enchi de orgulho com isso. Legal. E vamos ver, pretendo levar o nome aí da cidade para os 7 cumes, né? Que seja daqui a primeira conquista dos 7 cumes. O cara é tão competente, você imagina, né? Você tá lá subindo, então ele deu um cortezinho. Ei, Thiago Poli, deu um cortezinho. Não, peraí, deixa eu suturar agora rapidinho aqui. Sem anestesia mesmo, aqui, passou aqui, pronto. Tá pronto. Mas eu tô... Não... Eu tô vendo um sangue desse, eu já tinha desmaiado. Já aconteceu, tá? Mas fica pra uma outra história. Já aconteceu. Eu já tinha desmaiado. Eu fui tirar 4 ampulazinhas de sangue, a menina teve que me botar deitado, com a perna pro alto. Falei assim, eu falei, tô olhando aí, ó, tô vendo aí, eu vou desmaiar, hein? Muito fraco. Mas aí eu fiquei imaginando ser um corte que o senhor deva tomar. Sim. Já tenho aqui uma no queixo aqui que eu tomei ponta não numa montanha, mas fazendo trek na Chapada Diamantina, quebrei 4 dentes. E cortei o queixo e tive que tomar ponto lá no meio do mato, sem anestesia, sem nada. Sem anestesia, sem nada. Eu tô acostumado, né? Eu tô muitos anos fazendo isso, né? Meu Deus, quantos anos de medicina? Eu me formei há 24 anos atrás. Uau! Craque. Ver sangue, como se faz... Vamos almoçar aqui rapidinho? Quando eu fazer suturar aqui rapidinho. Mas é uma corte, não dá tempo, a gente faz aqui, que isso é legal. Bogadinho, doutor Bogado, satisfação em recebê-lo, doutor. O programa agradece, volta mais vezes. O senhor vai contar essas experiências, o senhor ainda não deu tempo para contar, que ele tem compromisso. Ele que determinou o tempo, tem que fechar porque é no tempo dele. Volta mais vezes para contar essas histórias pra gente. Também. Amei essa história. Doutor Bogado aqui com a gente, Papo Aberto vai ficando por aqui, meu muito obrigado a você, um beijo no seu coração. A gente volta a se encontrar, volta a se ver aqui no programa do Papo Aberto. Até lá, um beijo no coração. Tchau, gente.